Querido, se você faz parte do JVTD, o Juventude Betel, você sabe que nas últimas semanas nós meditamos numa série de mensagens que nós demos esse nome, Assim que luto as minhas guerras. Quando o Senhor colocou essa palavra no meu coração, eu nunca imaginava que nós estaríamos passando o que nós estamos passando no dia de hoje. Até dentro do nosso programa, nós teríamos hoje a Escola do Caráter, que foi adiada, nós faremos a Escola do Caráter, receberemos o pastor Sandro lá da Comunidade Alcance numa outra oportunidade, mas eu, com angústia no meu coração, porque eu falei, nós vamos ter que dar um pause na nossa programação e encerrar essa série de mensagens, seria na semana que vem. Mas depois que tudo aconteceu, durante essa semana que nós tivemos que cancelar a nossa mensagem, eu entendi o porquê que o Senhor colocou essa palavra no meu coração e o porquê que no dia de hoje eu escolhi ministrar esse texto. O texto que está lá no segundo livro dos Reis, capítulo de número 6. Enquanto você se prepara aí, pega a sua Bíblia, e eu quero que você registre esse texto, anote esse texto, né? Você possa aí fazer essa observação na tua Bíblia, ou quem sabe aí na tua agenda, ou deixar anotado num bloco de nota aí no seu computador, porque essa palavra é muito importante para o momento como nós estamos vivendo. Na primeira mensagem, quando nós conversamos a respeito dessa temática, Assim que luto as minhas guerras, nós falamos sobre a história de Davi e Golias. Nós meditamos nesse episódio, quando Davi, pela força do Senhor, pela uma ação sobrenatural de Deus que estava sobre a vida dele, enfrentou aquele gigante e saiu vitorioso. Nós aprendemos como nós devemos enfrentar o nosso inimigo. Quando nós pensamos em inimigo aqui, nós não nos referimos a uma outra pessoa. A Bíblia diz que o nosso inimigo, se resume, ou ele pode ser visto como Satanás e todos os seus demônios. A nossa luta ela não é contra as pessoas, mas sim contra o reino das trevas. E como que nós enfrentamos o nosso inimigo? Com Davi, enfrentando Golias, nós aprendemos isso. Nós precisamos ter uma visão na perspectiva de Deus. Quando nós enxergamos o nosso inimigo, a adversidade, as circunstâncias numa perspectiva humana, nós nos desesperamos. Mas se nós enxergamos com o olhar de Deus, se nós enxergamos uma perspectiva divina, assim como Davi, nós também sairemos vencedores. Na segunda mensagem, nós estudamos sobre a vida de Sansão. Sansão foi um juiz, um homem levantado por Deus, escolhido pelo Senhor desde o ventre da sua mãe. Aliás, a sua mãe era estéril e recebeu uma mensagem um dia do anjo do Senhor que lhe disse, olha, você vai ter um filho, e esse filho desde o seu ventre será separado, porque Deus libertará Israel das mãos dos midianitas pelas mãos desse seu filho. Sansão nasceu, foi um nazireu, consagrado ao Senhor, separado para o Senhor, e através de Sansão grandes feitos foram feitos. Entretanto, Sansão não guardou o seu coração. E nós aprendemos com Sansão que o grande inimigo que muitas vezes você e eu enfrentamos não é o inimigo externo, mas é um inimigo interno. Muitas pessoas sucumbem no campo de batalha não pela força da batalha externa, mas muitas vezes por uma batalha interna. Muitas pessoas estão sendo derrotadas porque as maiores batalhas não se travam para o lado de fora, está se travando pelo lado de dentro. E nós aprendemos ali com Sansão, que não cuidou do seu coração. Nós olhamos para o exemplo de Sansão e nós ali aprendemos o que nós devemos fazer quando nós estamos diante das adversidades. Quais são os cuidados que nós devemos ter. E hoje eu quero encerrar essa série de mensagens deixando essa palavra no seu coração. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 6, nós vamos ler a partir do versículo de número 8. Você pegou aí a sua Bíblia? Acompanhe comigo o que a palavra do Senhor diz. A palavra diz assim, o rei da Síria estava em guerra contra Israel, e em conselho com os seus oficiais disse, em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel, evite passar por tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali. O que está acontecendo aqui, queridos? O reino da Síria estava querendo invadir Israel, estava combatendo, guerreando contra Israel, e havia ali uma estratégia por parte do reino da Síria de levantar uma emboscada contra o exército do rei de Israel. E quando a Bíblia se refere a este homem aqui, mas um homem de Deus, nós vemos aqui uma menção ao profeta Eliseu. Lembra de Elias? Elias, aquele homem que foi arrebatado e que deixou o seu sucessor. Quem foi o sucessor de Elias? O profeta Eliseu. Um homem muito usado pelo Senhor. E o profeta Eliseu aqui
tinha, queridos, uma intimidade com Deus. Deus usou de forma sobrenatural, espetacular. O profeta se antecipava e dizia para o rei de Israel: olha, o reino da Síria vai levantar emboscada em tal lugar, então não passe por ali. E assim o povo de Deus, a nação de Israel, o exército de Israel, não era atingido por aquela batalha. Acompanhe comigo. O versículo de número 10 diz assim: o rei de Israel enviou tropas ao lugar que o homem de Deus lhe havia falado e que tinha avisado, e assim se salvou mais do que uma ou duas vezes. Então, o que a Bíblia nos relata aqui é que aconteceu esse livramento por várias vezes. Deus usando o profeta Eliseu para alertar o rei, e o rei então comunicava ao exército, e o exército então podia se precaver com isso. O versículo 11 diz assim: o rei da Síria ficou angustiado. Na verdade, o homem estava aqui indignado com este incidente. Então chamou os seus servos e perguntou: vocês não vão me dizer quem dos nossos está do lado do rei de Israel? O que o rei da Síria chegou à conclusão? Tem alguém que está falando lá para o rei de Israel o que está acontecendo. Na verdade, aqui tem um traidor entre nós. Né? Tem uma pessoa aqui que está lá e está falando, está revelando os nossos planos. Mas olha só o que a Bíblia diz. Um dos servos respondeu: ninguém, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, conta ao rei de Israel as palavras que o Senhor fala no seu quarto de dormir. Então o rei disse: vão e descubram onde ele está, para que eu mande prendê-lo. E contaram ao rei: eis que ele está em Dotã. Então aqui esse servo do rei da Síria chega para o rei da Síria e diz assim: olha, não tem nenhum traidor no nosso meio. O que está acontecendo é o seguinte: existe um homem de Deus no meio do povo de Israel. E eu quero chamar a tua atenção para isso. Existe um homem de Deus no meio do povo de Israel. Irmãos, nós estamos vivendo hoje um momento muito complicado. Todas as nações da terra estão assustadas com tudo o que está acontecendo. Mas eu quero que você entenda isso. Existem homens e mulheres de Deus espalhados, não só aqui na nossa cidade, mas ao redor do mundo. Existem servos do Senhor, queridos, que nesse momento estão vivendo toda essa situação também. E assim como Deus usou o profeta Eliseu naquele tempo, Deus pode usar a tua vida. Se você se colocar diante do Senhor e deixar o Senhor, através do Espírito Santo, ministrar o teu coração, cumprir os propósitos de Deus através da sua vida, você pode ser um profeta Eliseu para a nossa geração. Eu olho para esse texto e eu me sinto inspirado, porque havia um homem de Deus no meio daquela circunstância. Aqui eu acredito que nós podemos extrair a primeira lição para a nossa vida. É vontade de Deus que no momento em que nós estamos vivendo, existam homens e mulheres cheios do Espírito Santo, que possam ser reconhecidos como homens e mulheres de Deus. Esse é o desafio para a nossa vida. Nós podemos olhar para tudo que está acontecendo, mas eu tenho convicção disso. Deus quer usar a tua vida e a minha vida. E talvez você pergunte assim: pastor, como Deus pode me usar? Eu estou trancado aqui dentro da minha casa, eu não posso fazer nada, eu não posso sair, eu não posso ter contato com os meus amigos. Meu querido, Deus pode fazer algo sobrenatural através da tua vida aí onde você está. Você pode se levantar em oração pela nossa nação. Você pode mandar uma mensagem para o teu amigo dizendo: olha, eu estou orando por você. Você pode nesse momento dizer: Senhor, o que o Senhor deseja fazer através da minha vida? Que nós sejamos os homens e mulheres de Deus da nossa geração, assim como Eliseu foi nos seus dias. E esse texto continua. A Bíblia diz então que o rei da Síria, indignado, talvez ali surpreso com tudo que estava acontecendo, porque os servos disseram: olha, antes que o Senhor pense, na hora que o Senhor está lá no teu quarto, fechado a porta, o Senhor pense em alguma coisa, Deus já comunicou a Eliseu. E o rei da Síria então tem uma ideia e fala assim: então vamos fazer o seguinte, descubra onde esse homem está, que eu vou prendê-lo. Porque já que ele está atrapalhando os meus planos, já sei o que eu vou fazer. Eu vou prender esse homem e assim eu vou poder então guerrear contra Israel. E aqui, queridos, nós nos surpreendemos mais uma vez. O versículo 14 diz assim: então o rei enviou para lá cavalos, em Dotã, cavalos, carros de guerra e um grande exército. Eles chegaram de noite e cercaram a cidade. Eliseu estava em Dotã, tranquilo, de boa, e de repente, à noite, chega o exército da Síria e cerca essa cidade. E o texto descreve isso, que um grande exército então cercou aquela cidade. Olha só, no versículo 15. O servo de um homem de Deus, ou o servo de Eliseu, o homem que trabalhava com Eliseu, que ajudava Eliseu, levantou-se bem cedo. E ao sair, eis que tropas, cavalos e carros de guerras haviam cercado a cidade. Então o moço disse a Eliseu:
Ai, meu senhor, o que faremos? Eliseu respondeu: não tenha medo, porque são mais os que estão conosco do que os que estão com eles. E Eliseu orou e disse: Senhor, peço-te que abras os olhos dele para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. E quando os sírios desceram contra ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: peço-te que firas esta gente de cegueira. E ele os feriu de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Irmãos, olha que algo maravilhoso está acontecendo aqui. Chega o moço de Eliseu, o servo de Eliseu, diz: profeta, meu senhor, olha só o que está acontecendo. Nós estamos cercados. Em outras palavras, ele disse: agora nós estamos perdidos. Mas Eliseu, mantendo a calma, olha para o moço e fala assim: não tenha medo, fique tranquilo. E Eliseu então faz algo muito interessante. Ele pede para que o Senhor abrisse os olhos do seu servo para que ele pudesse enxergar. E quando isso acontece, o servo de Eliseu logo observa que havia um exército ao redor do exército da Síria. A Bíblia diz que era maior o número de pessoas ou o número do exército que estavam com eles naquele momento, com Eliseu e com o seu servo, do que aquele exército que estavam cercando. E é assim que nós lutamos as nossas guerras. Eu quero olhar aqui, por exemplo, de Eliseu, queridos, eu quero deixar com você 3 conselhos para esse momento. Se você puder guardar isso durante essa semana, medite e ore nesse sentido. Quais são os 3 conselhos? Em primeiro lugar, como que nós lutamos as nossas guerras? Conectados com o Senhor. Talvez essa palavra, ela soe muito propícia nesse momento, porque nós estamos conectados através da rede. Mas eu quero desafiá-lo nesse momento a não só estar conectados conosco, conectados com os teus amigos, conectado com aquilo que está acontecendo ao nosso redor. Eu aprendo com Eliseu aqui, queridos, que ele estava conectado com Deus. Olha que coisa interessante. A Bíblia descreve que Eliseu tinha essa comunhão, essa intimidade com Deus. Por isso tinha discernimento. O rei da Síria planejava algo, Deus falava com Eliseu: Eliseu, o exército está planejando dessa maneira. O que isso nos mostra? Eliseu estava conectado com Deus, ele tinha comunhão, ele tinha intimidade. Aproveite esse momento. Não gaste todo o teu tempo dentro de casa, vivendo o tédio, pensando a hora que você vai sair. Mas aproveita esse momento dentro da tua casa e se conecte com Deus. Gaste tempo na presença do Senhor. Eu tenho certeza que Deus vai falar contigo. Deus deseja se revelar a nós. E nós precisamos buscar isso. É dessa maneira que nós lutamos a nossa guerra. De que forma, pastor? Conectados com o Senhor. Tendo comunhão e intimidade com o Senhor. Segundo conselho que eu quero deixar com você, o que esse texto me ensina, é a palavra que Eliseu disse ao seu servo: não tenha medo. Como que nós lutamos as nossas guerras? Em primeiro lugar, conectados com Deus, e em segundo lugar, sem medo. Como que nós lutamos esse momento, essa adversidade? Em primeiro lugar, sem medo. Sabe, meu irmão, talvez você esteja preocupado, você olhe para a situação econômica do nosso país, talvez você olhe para a sua própria situação nesse momento. Quando nós estávamos aqui à tarde, organizando tudo isso aqui, eu saí daqui rapidinho e falei: vou passar no mercado para comprar algo para tomar um café com a minha família para depois voltar. E quando eu cheguei no mercado, logo eu recebi a notícia que os supermercados fecharão aí nos próximos dias. Eu cheguei no mercado e não tinha ninguém. E de repente, foi em coisas de 5 minutos, o supermercado lotou de gente que eu enfrentei dificuldade para sair do supermercado. As pessoas estão apavoradas. Encontrei vários irmãos da igreja ali, o pessoal descobriu que eu estava no mercado e começaram a ligar: olha, traz isso para mim, traz aquilo para mim. A gente foi ali tentando ajudar uns aos outros. E eu sei, queridos, que nesse momento talvez você fique com medo, preocupado com tudo que está acontecendo. Pastor, o nosso país não tem o mesmo preparo, a mesma condição do que os países da Europa. Pastor, nós não temos a disciplina que o povo oriental tem. Essa semana eu estava ouvindo um vídeo do Douglas Gonçalves dizendo isso: mas nós sabemos orar. Queridos, mas o que eu quero deixar para o teu coração? Eu quero que você entenda isso. Como que nós lutamos as nossas guerras? Sem medo. Por que nós devemos lutar sem medo? Porque a nossa confiança está no Senhor. Lembra do Salmo de número 125? Aqueles que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Desafio você,
nesse momento não olhar para as circunstâncias, porque senão você pode sucumbir, senão pode bater o desespero. Mas lute as tuas guerras sem medo, olhando para o Senhor. Primeiro conselho, conectado com Deus. Segundo conselho, sem medo. E o terceiro conselho, que eu quero deixar com você olhando para esse episódio que Eliseu viveu aqui com o seu servo. Nós devemos estar, além de sem medos e conectados com o Senhor, com os nossos olhos abertos. Essa foi a oração de Eliseu a Deus em favor do seu servo. O Senhor, abre os olhos dele. Sabe, irmãos, talvez nós estejamos com os nossos olhos fechados. Porque, observe isso, se você conhece um pouquinho da história da igreja, você sabe disso. Qual foi o momento em que a igreja foi mais relevante na história da humanidade? Se você observar isso, foram momentos de crise. Momentos de crise quando a igreja tinha uma resposta para a crise em que a sociedade estava enfrentando. Sabe, irmãos, nós sabemos que existem muitas pessoas lutando para enfrentar todas as adversidades por causa desse vírus, né, que tem assolado muitas pessoas. Mas eu tenho certeza que Deus pode abrir os nossos olhos nesse momento, para que nós sejamos a resposta de Deus para a nossa nação. A resposta de Deus para a adversidade que essa sociedade está enfrentando. Nós, queridos, somos o povo de Deus, o povo mais feliz da terra, e nesse momento nós temos no que nos apegar. A nossa fé nos leva a viver com intensidade esse momento, olhando para o Senhor. Por isso, talvez nesse momento possa estar lhe faltando visão. Talvez você olhe e fale assim, pastor, eu não consigo enxergar. Não consigo enxergar. Né? Quem sabe você até questionou, puxa vida, estou servindo a Deus tanto tempo, por que nós agora como igreja, como nação, estamos passando por isso? Nós estamos passando por isso, querido, porque em Deus os nossos olhos são abertos. E nós não podemos só enxergar isso como um fim de si mesmo. Nós temos diante de nós uma grande oportunidade. Oportunidades que eu creio que se nós buscarmos ao Senhor, sem medo, com convicção, se os nossos olhos estiverem fixos nele, nós poderemos enxergar a saída de Deus, não só para a nossa vida, mas ajudar muitas pessoas, nesse momento, a estarem também buscando essa saída com o Senhor. Nós estamos passando por um momento muito difícil. Há muitas pessoas que estão apavoradas com tudo o que está acontecendo. Mas se nós estivermos conectados com o Senhor, se nós enfrentarmos essas lutas sem medo e com os nossos olhos abertos, nós veremos depois o grande livramento que o Senhor vai nos dar. Olha como termina esse episódio. Quando o servo de Eliseu vê aquela situação, meu Deus, os meus olhos foram abertos e eu percebi que maior é aqueles que estão conosco. Maior é o exército de Deus do que o exército do inimigo. Logo, queridos, o Eliseu e o seu servo enxergaram o cuidado de Deus para com a vida dele. Talvez você olhe nesse momento e você não consiga enxergar. Mas desafio você durante esses dias. Peça para o Senhor, Senhor, abre os meus olhos. Abre os meus olhos e me ajuda a enxergar onde o Senhor está em meio a tudo isso. Você vai perceber que o Senhor está tão próximo de você. Ele está aí em você através do Espírito Santo e deseja se mover. A Bíblia diz isso, maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Que esse tempo seja um tempo onde nós possamos crescer com Deus. Jovem, adolescente, você pai, mãe, você adulto, você meu amado irmão que já tem um pouquinho mais de idade, idoso, nesse momento, creia no Senhor. Se conecte com Deus, busque viver esse momento com muita intimidade e comunhão com o Senhor. Enfrente essas lutas sem medo. E que se os teus olhos estão fechados, você ore e peça, Senhor, abra os meus olhos. E que você possa contemplar o grande livramento que Deus trará, não só para a sua vida, mas também para toda a nossa nação. Irmãos, eu creio que nesse tempo Deus fará grandes milagres no nosso meio. Nós não sabemos até quando durará esse tempo. Há algumas estimativas, algumas especulações, mas eu sei que pode acontecer uma intervenção do Senhor em qualquer momento da nossa história, da nossa nação. Deus pode fazer um milagre, Deus pode reverter todo esse quadro. Que nós, como igreja, não nos acovardemos, mas que nós possamos levantar os nossos olhos e dizer, a nossa confiança está no Senhor. Maior são aqueles que estão conosco, maior são aqueles que estão atuando em nosso favor. O Senhor, através do Espírito Santo, os santos anjos do Senhor estão conosco.
E é nessa força que nós vamos enfrentar essa batalha e vamos sair lá da frente mais unidos, mais fortes, mais convictos do que Deus pode fazer através da nossa vida. Amém?